Nós temos essa explosão de preço que provavelmente vai ser sucedida por quê? Por novamente mais um toque aqui na nossa LTA para depois tentar romper ou simplesmente tocar nessa região e voltar a devolver tudo de novo para essa região aqui. Fala pessoal, de Nepeiro aqui, seja bem-vindo para a nossa análise aqui ao vivo com vocês do HK50, tá bom? Então hoje a gente vai analisar HK50 aqui passo a passo, porque simplesmente, olha só, nós temos essa tendência de alta linda. Já estou um tempo sem fazer vídeo aqui sobre HK50, porque ele estava numa tendência de alta linda, né? Quem quisesse surfar essa tendência, poderia surfar claramente, utilizando a estratégia de Fibonacci que eu sempre passo aqui para vocês claramente, tá bom? Mas, de fato, nós tivemos um rompimento que pode ser um falso rompimento ou não. No gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, a gente vai analisar isso mais de perto com vocês aqui, tá bom? Então é o seguinte, antes de começar o vídeo, é claro, já quero pedir que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like nesse vídeo, que isso ajuda aqui demais mesmo a gente, tá bom? Você não tem noção, ajuda demais. E também o primeiro link na descrição é o link do nosso canal oficial do Telegram, né? Você vai ter acesso a tudo que você precisa lá, sinais de análises em tempo real e, claro, 100% gratuito para quem quer fazer parte, certo? Então puxa a vinheta, vamos falar um pouco mais sobre HK50, o índice de Hong Kong, análise aqui ao vivo com vocês. Bora pro vídeo de hoje. Certo, pessoal, olha só, eu tô com essa análise aqui que é muito simples, mas eu vou apagar tudo aqui, ó, para fazer algo realmente interessante com vocês. Eu quero fazer uma análise absolutamente do zero. Por quê, Dini? Por que você quer fazer uma análise do zero aqui com a gente do HK50? Pra vocês terem noção do que eu tô falando. Primeiramente é isso, tá bom? Pra vocês terem noção do que eu tô falando. Pode pensar que eu sou um maluco qualquer que abriu o gráfico aí, tá gravando e simplesmente não é isso, tá bom? Primeiramente, pessoal, vocês têm que ter noção que o HK50, olha só, nós temos essa trendline aqui, né? Essa linha de queda, essa linha de tendência de baixa, tendência de queda, como se preferir, muito bem definida, né? Muito bem definida. E isso começou desde 2018. Então, se eu colocar aqui, sei lá, no gráfico semanal, vocês podem conseguir enxergar isso melhor ainda, tá bom? De 2018, certo? Desde 2018 que a gente está nesse range aqui. E aí, do nada, né, nós tivemos um rompimento com reteste lá no gráfico semanal. Rompimento com reteste. Como assim rompimento com reteste? Eu falei várias vezes, já falei várias vezes aqui para vocês. Quando a gente tem uma tendência de queda, né, uma tendência de queda aqui, geralmente para o mercado começar uma de alta, ele tem que testar a tendência de queda que ele já estava, ou seja, ele vai romper isso aqui, ele vai voltar para retestar essa LTA ou LTB junto com uma resistência anterior e agora suporte para começar um range de alta, tá bom? Como assim, Ednei? Olha só, vou explicar de novo. Tendência de queda clara, show. Aí quando o mercado faz um rompimento, né? Deixa eu ajustar isso aqui. Quando o mercado ele faz um rompimento, ele vem retestar essa região, né? Ele vem retestar essa região juntamente com uma resistência ou suporte, tá bom? Juntamente com uma resistência ou suporte, como por exemplo isso daqui, posso considerar uma região que anteriormente nessa região aqui foi uma resistência e agora está sendo suporte do preço. O preço veio retestar essa região, ou mais especificamente eu poderia dizer aqui, por exemplo, ele retestou exatamente aqui, né, para ficar mais claro para vocês conseguirem entender. E após esse reteste, ele começa de novo uma tendência de alta, tá bom? Basicamente é isso que eu estou tentando dizer, certo? Então, quando você tem essa estrutura de mercado muito bem definida aqui, de quedas seguidas no HK50, olha só, deixa um fundo, vem testar, fazendo a nossa trendline de baixa, né? A nossa linha de tendência de queda. Testa novamente o fundo, vem aqui, ó, faz um fundo menor. Isso aqui já foi, né, essa crise toda que a gente teve aqui, que eu não vou dizer o nome porque o YouTube não permite, né? Mas depois disso tudo a gente tem novamente essa alta, novamente mais uma retração e agora ele rompe e vem retestar a região. E de fato nós temos um rompimento interessante no HK50. Alinhado a esse rompimento, o que é que nós temos? Show! Essa é a análise do gráfico semanal. No diário, eu já consigo ver coisas mais interessantes ainda, mais de perto, né? Para gente que não... Ninguém vai operar no gráfico semanal, no gráfico
diário. A gente vai operar lá em H1, M15, M5. Eu conheço uma galera até que opera em M1, que isso também vai ser muito benéfico se ela entender essa estrutura de mercado que está se formando nesse momento. Por quê? A galera que opera em M1, né, que vai lá traçando canais e vai operando, traçando canais e vai operando, e não tem noção do que está se passando em time frames maiores, normalmente essa galera chega a um momento que eu vejo elas comprando em uma resistência e vendendo num suporte, né? E a gente sabe que, por exemplo, se você tem isso aqui é uma resistência de preço, se o preço está tocando aqui, está retraindo, está tocando, está retraindo, a galera que vai medir no canal, chegou aqui, vai comprar porque deu 2 vezes o canal e quer surfar para cima. E não vai acontecer, vai levar stop. Por quê? Porque o mercado está numa resistência. E vice-versa, tá bom? Acontece também quando está num suporte. O mercado vai testando suporte, testando suporte, testando suporte, e eu vejo a galera simplesmente indo lá e simplesmente vendendo num suporte. Até chega a me dar graça, né? Até chega a me dar graça. Mas enfim. A questão é, quando você opera em M1, M15, em qualquer tempo gráfico for, estrutura de mercado é essencial para isso acontecer. Gráfico diário, vou passar aqui para o gráfico da H4. Que até, vamos no diário então, vamos no diário. Show, vamos no diário. A gente tem a informação, né, disso aqui. Muito interessante isso aqui. Que depois de algum ponto foi rompido. Quando foi rompido, pessoal, olha só esse rompimento aqui. Quando essa trendline foi rompida, né, essa linha de tendência foi rompida, nós temos essa região aqui, que é uma região interessante demais para ser descartada. Olha só, consolidação, olha só, né, resistência, olha só, nem conseguiu tocar essa região aqui do preço, ela respeitou, né, a distância, inclusive, nem chegou a tocar, nem conseguiu tocar na nossa resistência de preço aí, na região de mais ou menos, ó, 26.208, ele não conseguiu tocar nessa região. Mas quando o mercado rompe a trendline, ele começa a consolidar aqui, entendeu? Ele começa a se consolidar nessa região. Por quê? É uma região muito forte de disputa de preço, é uma região forte de troca, né, de dinheiro, digamos assim, uma região onde está tendo muita briga entre compradores e vendedores. Vocês estão terem noção? Vamos traçar aqui um range fixo, né? Vamos ver mais ou menos. Essa região aqui é a região mais forte de troca de preço, de troca de dinheiro. Uma região de briga entre compradores e vendedores. E vocês podem ver que o volume de negociação nessa região aqui em amarelo, onde tem essa linha vermelha aqui também que ajuda a definir melhor, não está muito longe desse aqui. Então, se essa é a região mais importante, essa e essa aqui abaixo são as segundas, né? Digamos as segundas mais importantes. Então a gente consegue ter certeza a partir desse momento que de fato essa região aqui é uma região muito forte, né? Muito forte na disputa entre compradores e vendedores. E tendo em noção isso, você pode, por exemplo, você que opera em M1, por exemplo, se você vê o mercado perdendo essa região, você já sabe que a briga foi vencida por alguém. E se está perdendo essa região, foi vencida pelos vendedores. Se rompe essa região, a briga foi que foi vencida pelos compradores. Entendeu? Então, basicamente é isso. Olha só. Essa região aqui de preço que é a principal. Quando o mercado perdeu ela, tá vendo aqui, ó, perdeu essa região, o mercado simplesmente foi vencido. O mercado simplesmente foi vencido. Os vendedores vendeu e o mercado veio abaixo. E quando o mercado consegue romper ela, o mercado vem aqui em cima e estagna exatamente nessa outra região aqui de briga. Show? E tendo noção disso também, nós conseguimos analisar que de fato essa resistência aqui é uma resistência válida. Então, de fato, quando eu quero validar algumas resistências, alguns suportes, eu traço isso aqui, o range fixo, para ter noção do volume, ou eu também posso, né, tentar ver aqui pelo volume normal, só que já quando é o range fixo já fica muito mais fácil para mim, entendeu? Já fica muito mais intuitivo identificar uma região de suporte ou de resistência, inclusive. Olha só, eu até vou reajustar aqui essa trendline, porque eu geralmente corto, né? Corto essas regiões aqui, essas sombras que as velas deixam, eu ignoro totalmente. Opa, abri aqui uma configuração que não era para estar aberta. Show. Olha só isso daqui. Não é óbvio? É óbvio demais até para ser verdade. O mercado ele simplesmente respeitou de novo a trendline. Ou seja, o mercado de novo foi buscar a tendência de alta, a linha de tendência de alta, juntamente com exatamente a região de resistência,
né? Anteriormente essa região foi resistência, passou a ser suporte do preço aqui, né? O preço não conseguiu cair abaixo disso e o mercado disparou lá para cima. Quando nós vamos no gráfico de 4 horas, né? Relembrando, olha só, trendline, ó, foi respeitada aqui nesse ponto, né? A gente só precisa de 2 toques para, de fato, confirmar uma linha de tendência. Teve o segundo e, de fato, no terceiro toque, geralmente é a melhor oportunidade para pegar uma entrada numa linha de tendência. O quarto, quinto já começa a ser mais arriscado. Fica só mais uma dica aí para vocês, olha só. A gente tem nesse momento aqui, né? Aqui nessa região. Primeiro toque, aqui, ó. Segundo toque, e nós temos aqui o nosso terceiro toque no HK50. Lá do gráfico diário, a gente consegue ver claramente que o preço ele explodiu, foi lá para cima. Aqui em cima nós temos o quê? Mais uma região interessante, mais duas inclusive, tá bom? Nós temos essa aqui, que é uma região interessante. E até, né, posso considerar isso aqui também, porque pode ser uma região, né, de oferta e demanda, tá bom? Essa região pode ser uma região ou de oferta ou de demanda. Nós já vamos entender depois, em outros vídeos, o que isso quer dizer. Mas, enfim, você só tem uma noção, são regiões onde os institucionais gostam de atuar, tá bom? Os institucionais gostam de atuar, geralmente, quando você vê isso daqui acontecer, ó, os players institucionais, quando eles veem isso aqui acontecer, são eles que empurram o mercado para cima. Sim, são os institucionais que empurram o mercado para cima. Para quê? Para depois vender de novo. Simples assim. Tá bom? Para depois vender de novo. Simples assim. Eles vão lá, eles empurram o preço, saem fora, deixam o preço flutuar. O preço ou volta para cima para formar uma trendline, ou volta para baixo para formar outra trendline de baixa, né? De alta, por exemplo. E depois disso eles vão lá e empurram de novo. Por isso que muita gente pega nas famosas traps, né? Nas armadilhas. Por quê? Quando um trader, um institucional, empurra lá para baixo e o preço volta a subir, muita gente vai comprar. E é exatamente isso que o institucional quer. Ele quer que você compre. Por quê? Porque ele quer vender. Se ele quer vender, ele quer o máximo de pessoas compradas para ele conseguir vender. Por quê? A ordem dele é tão gigante que simplesmente se não tiver liquidez suficiente no mercado, se não tiver compradores suficientes para ele querer vender, o lote dele não vai ser executado porque simplesmente não há liquidez no mercado, tá bom? Feito isso aqui, eu tenho mais uma região aqui interessante de oferta ou demanda, e eu tenho isso aqui também, eu tenho essa aqui também, ó. Opa, mudar aqui, ó. Eu também posso levar isso daqui como uma região interessante ou de oferta ou de demanda. E na média, né, fazendo uma média geral disso, eu posso considerar então isso aqui uma região de resistência ou elevar isso aqui um pouco mais para cima até, né, deixar um pouco de fora e considerar isso aqui. Mas tendo em conta que considerei isso, eu já considerei basicamente toda essa região, certo, pessoal? Até porque aqui também não deixa, né, não deixa isso daqui ficar em vão. Não, isso aqui, ó, essa região aqui, para vocês terem noção, também confirma as minhas suspeitas, certo? Depois disso, nós temos essa explosão de preço que provavelmente vai ser sucedida por quê? Por novamente mais um toque aqui na nossa LTA para depois tentar romper ou simplesmente tocar nessa região e voltar a devolver tudo de novo para essa região aqui, entendeu? Então a HK50 nesse momento como que eu posso dizer, tá perigoso operar, por exemplo, uma galera que vai de certeza, né, operar em M1, vai fazer o quê? Vai chegar lá nesse candle aqui, quando vê esse candle aqui se formando, olha só, uma consolidação de mercado total, marcou o canal, vai querer comprar aqui, isso vai levar stop. Por quê? Porque simplesmente não levou em consideração a ação do preço, não levou em consideração price action. Eu vejo isso acontecendo muitas vezes, vejo isso acontecendo em live de alguns traders aí no YouTube, simplesmente levando stop, e eu fico, cara, eu só não começo a sorrir, não começo a rir porque é triste. Mas enfim, não há muito o que fazer, entendeu? Não há muito o que fazer. Se você quer operar canal, você tem que ter em consideração sempre o mercado, né, no macro. Tudo bem, o mercado está subindo aqui, você quer comprar? Compra, é mais seguro. Agora o mercado chega nessa região aqui interessante demais, né, de resistência. Aí você vai marcar canal, vai operar em M1, marcar canal para comprar de novo aqui, você está pedindo stop, entendeu? Você só está pedindo para levar stop, certo? Então, ó, vou até renovar toda essa análise aqui, vou apagar tudo, ou não.
Vou deixar isso aqui porque aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link dessa análise para quem quiser pegar depois, certo? Eu acredito, olha só, aqui em H1, vou colocar em H1 para vocês verem, que o mercado a qualquer momento, né, nós temos essa trendline aqui que é macro, essa aqui, ó, ela é macro, e eu vou traçar uma micro agora. Posso considerar essa aqui uma trendline micro, tá bom? Uma trendline dentro da trendline, uma linha de tendência. Quando eu falo trendline é linha de tendência, tá bom, pessoal? Então, basicamente, nós temos esse movimento aqui, interessante, explosão do preço, consolidação, bandeira formada, né? Rompimento de bandeira, o mercado vai lá em cima, vem buscar de novo, ok? Nós temos todo esse movimento aqui, show. Aí, desde esse ponto, o mercado já começa, ó, a deixar algumas confusões para a gente, mas ok. Aqui, ó, topo duplo formado, olha só, eu posso considerar isso aqui até um ombro, cabeça ombro, tá bom? Posso considerar até, e de fato o mercado agora tá rompendo essa trendline, rompendo essa linha de tendência. Cenário que eu vejo, eu vejo, né? Eu vejo o mercado fazendo isso aqui, voltando para essa linha de tendência com um toque reverso para buscar essa região de preço. Basicamente é isso que eu tenho a dizer para vocês, pessoal. Eu vejo HK50 nesse momento fazendo, né, esse movimento interessante demais para ser descartado, entendeu? Ele é muito interessante para ser descartado. Basicamente, HK50 nesse momento para mim, ele só vai fazer esse movimento, entendeu? Toque reverso aqui nessa LTA para buscar essa região. Por quê? Como que você fundamenta isso? Bom, eu já tentei mostrar para vocês antes, não sei se vocês conseguiram entender, né? Mas o que? Olha só, H4 de novo, linha de tendência micro dentro da macro. A macro vem desde desse rompimento aqui desse triângulo, né? Basicamente, nós temos essa macro aqui, olha só. Vou até tentar mudar a cor dela aqui para vocês verem melhor. Vou colocar aqui um azul, né? Azul não ficou muito legal. Violeta, show. Essa é a macro, tá bom? E essa é a micro dentro da macro. Rompeu, voltou a retestar. Com certeza vem buscar aqui. Por quê? Não é à toa, olha só. Já teve um toque aqui, já teve outro aqui, já teve outro aqui depois da explosão de novo, né? Por que que você acha que ela não vai tentar, depois dessa explosão, voltar aqui para buscar? E aqui sim eu tenho uma entrada, ou eu tenho uma entrada nesse segundo toque aqui reverso, para venda, buscando uma região mais ou menos, né? Parecida com essa daqui, ó. Né? Poderia até arriscar ter esse ponto de novo, ou de fato o mercado pode romper também essa trendline aqui e vir buscar de novo essa região. Mas esse cenário eu já acredito que ele deveria ter mais uma análise para ver se de fato o mercado viria a buscar novamente essa região aqui. Mas essa aqui me parece muito mais, como que eu posso dizer, muito mais segura, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar o link dessa análise aqui embaixo aqui na descrição, ó, inclusive eu vou pegar ele aqui agora. E vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser pegar depois, certo? E já deixa o seu like no vídeo, se inscreve. E eu deixei mais um vídeo na tela nesse momento para você ver. E é isso, pessoal. Linei Pinheiro, valeu!